um dado significativo que nós tivemos agora, nas eleições para o parlamento e para a presidência, né, a majoritária. Sim. O que aconteceu? Por que nós tivemos aí 2 candidatos polarizados? Tão polarizados que ao ponto de ter uma aproximação insignificativa. Significante. Sim. 2 milhões de votos. Pouco mais de 2 milhões de votos. Pouco mais de 2 milhões de votos. E tivemos aí 30 e poucos milhões entre brancos nulos e abstenções. Sim. Tá. Qual que é o grande problema que nós encontramos hoje no cenário político, no cenário empresarial, no cenário até dentro das nossas instituições de igreja? Falta de liderança. Mas nunca na história da igreja se produziu tanto líder como nos últimos 20 anos. Com os movimentos celulares, treinamento de líder de célula, treinamento de pastor, curso de teologia, curso institucional, faculdade de teologia. Nunca se produziu tantas pessoas com conhecimento. Mas também nunca se produziu tanto fracassos de liderança. Ou seja, nós treinamos pessoas, mas não fizemos líderes. E qual que é o grande problema hoje dentro das igrejas? A ausência de líderes. Qual que é o grande problema hoje no mercado profissional? Você tem um monte de gente que formou na universidade, mas não consegue ter a proatividade de liderar nada. Sim. E aí, para suprir essa lacuna, o que surgiu? Surgiram os treinadores, os mentores. Surgiram quem? São os leões da internet, né? Isso. Por que essas pessoas surgiram? Porque eles viram um nicho. Sim. Uma carência. Porém, eles mesmos têm produzido réplica deles. Porque esse movimento não se sustenta. Sim. Ele tem prazo, porque ele é um movimento imediatista. Até ganha muito dinheiro. Você entra lá, faz um vídeo, faz uma promoção, faz técnicas de PNL, técnicas de escassez, engenharia, de vendas, e você faz de tudo. Você consegue, a pessoa que faz. Ela consegue. Os compradores não... Dificilmente. Por quê? Porque não tem um componente da técnica, tem um componente do fazer, da proatividade. Sim. Então a igreja hoje tem muitos líderes imorais, líderes amorais, tá? Por que isso? Imoral. Imoral porque já é sabido que o cara é imoral, mas para a igreja é confortável que esse imoral esteja à frente da igreja. Por quê? Porque ele não tem como repreender, ou como corrigir, ou como trazer a palavra. Sim. Tá? Pregar com palavras. Ele não tem como pregar com palavras. E aqui eu tô sendo sarcástico, tá? Porque pregar com a palavra de Deus. Então ele precisa trazer técnicas de PNL, ele precisa trazer leituras secundárias, leituras de livrinhos, ele tem que ir para a internet e assistir videozinho e ir pregar, porque ele perdeu a conectividade, a conexão com Deus. Sim. Porque a conexão com Deus está por meio da palavra. Eu tenho uma dúvida. O senhor deve ter pegado aquela época daquele livro que é da Nova Era lá, O Segredo, da Rhonda Byrne. O senhor deve ter pegado, na época, um monte de pastor que estava usando a filosofia do livro para subir no púlpito e pregar. Sim. Você lembra? Você falava, você atrai o que você transmite. Sim. E é o mesmo argumento Sim. desses cidadãos, esses leões de internet que o senhor falou aí. Você diga para o universo que o universo traz para você de volta. Dentro de você existe algo magnífico. Então, esse componente mítico, componente místico, sim. E não é o místico do que a palavra de Deus vai dizer lá em Efésios capítulo 5, né? Que ele está dizendo o seguinte, eu falo da relação mística entre Cristo e a igreja. Não é essa a relação. É esse misticismo de eu ter técnicas de persuasão. Então, hoje, com o movimento que está tendo a igreja, talvez esse crescimento ele também é estratégico. Tá? Porque qual que é o segredo? Como que você destrói uma pessoa, uma empresa, um movimento? Da liberdade. Corta as regras. Então, qual que é a pregação que nós encontramos hoje? Livre-se das regras. Livre-se das regras. Você é livre. Você não tem mais lei. Sim. Tá, como é que você vive num estado sem lei?
Você vê todo mundo furando sinal vermelho. Isso. Seta? De jeito nenhum. Você vê mais ninguém mais pagando água, luz. Então, você imaginou um estado assim? É. E aí você tem um estado... Aí vira anarquia, né? Isso, Liberdade mas, então, sem restrição. mas anarquia. aí que tá. Então, o que é estar livre? Paulo dá essa definição em Efésios 4:1. Falo-vos como prisioneiro no Senhor. Ele não está dizendo que ele foi aprisionado, ele está dizendo que ele se colocou nessa condição. Eu falo como prisioneiro. E ele orienta a se comportar e se portar conforme a vocação que foi chamado. E aí olhamos para o cenário. O cenário igreja. Como que está o comportamento das lideranças? Extra-igreja. A partir do momento que o senhor compartilha que um cidadão diz que o jovem não deve se santificar, não deve se guardar para o matrimônio a fins de evitar. Não, que ele tem que experimentar. Tem que experimentar. A frase do cidadão, né, para que fique entendida a história, um certo dia num ambiente comercial, encontrei com um líder, né, um pastor, e esse cidadão estava falando, né, para um outro que estava nos atendendo, em comum, e eu tive a infelicidade, ou a felicidade, não sei, vou analisar com o tempo, porque só o tempo vai dizer o que é isso, né, de perguntar para o menino, e aí, como é que você está? Ele disse, estou bem, estou namorando. Eu falei, olha, tem que levar a sério os princípios e valores. Ele falou, não, meu pai me corrige sempre, ele é filho de pastor, meu pai me orientou e tal, eu sei como me portar. Aí esse outro líder, esse outro pastor, ele falou, não, eu discordo. Eu acho que o jovem tem que experimentar, ele tem que ter relações sexuais sim antes do casamento, ele tem que conhecer onde ele está entrando para ver se é aquilo que ele quer, se é aquilo que ele gosta. Aí eu fico pensando, qual que é a Bíblia desse cidadão? É uma revistinha pornográfica, é um gibi, é uma revista dessas, revistas de tendências. Aonde ele encontrou isso? Tá rasgando 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios. Tá destruindo todo o formato, entendeu? Mas aí você disse bem. O senhor está vivendo na forma, e não vos conformeis com este mundo. Mas aqui nós estamos falando do formato do mundo, que nós usamos como regra. No formato do mundo, né, o formato do mundo ele tem uma metamorfose contínua. Sim. Né? Ele constrói e desconstrói, então ele tem uma equilibração, né, para usar as palavras de Piaget. E essa equilibração ele constrói e desconstrói regras, tendências morais, mas a Bíblia é o norteador, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque o livro dessa lei não se tira nem um J nem um I. Não se tira nada. Aí você contar que em Atos 15, pastor, quando foi levantada a questão de ser pregado o evangelho aos gentios, o final do concílio de Atos 15 diz que você tem que se abster da imoralidade sexual e da carne consagrada a ídolos. Sim, mas aí eles entendem que isso não é imoralidade. Né? Eles entendem que eles têm o direito. Sim, a imoralidade é se o cidadão tem relação com 2 mulheres ou mais. Porque ele tá entendendo que ali ele pode, porque ele tá com a namorada dele. Então. Né? Ele esquece de alguns... Tem um modus operandi. Ele esquece lá de Gálatas capítulo 5, né? Das obras da carne, lá no 19, começa, né? Vai até o 21. Então, as orientações da palavra. E o 16 já fala que a carne deseja que é contrário ao espírito, o espírito deseja que é contrário à carne, de forma que esse se opõe, para que não façais o que quereis. Pois se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Mas aqueles, né, que estão sobre a carne, as obras da carne são conhecidas. Então, eles vivem por esses norteadores, né? Que também, Diego, a tendência não é melhorar, não. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, caluniadores, gananciosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus.